Gente, eu queria agora pedir para vocês olharem para esse slide, para a gente poder refletir um pouco sobre como as culturas se ordenam. Olha que coisa curiosa. Se vocês olharem para essas fotos, vocês sabem por essas imagens exatamente a que cultura elas se referem. Para que a gente tenha esse conjunto, há uma enormidade de visões de mundo, de práticas, de forma de percepção da realidade, de formas de percepção estética, que permitem que essas cenas se construam. Então, essa observação nos dá uma dimensão da complexidade do fenômeno cultural. Quando a gente imagina uma cultura se impondo sobre a outra ou vice-versa, na realidade, o que nós vamos perceber é um movimento muito de sofrimento. A pessoa dentro da sua própria cultura, ela consegue ter uma felicidade, um bem-estar bastante razoável. Na hora que você começa a produzir esses encontros, a gente vai gerando situações de sofrimento muito grande. Então, eu queria propor aqui, para fins analíticos, que nós separássemos esse domínio para fim de análise desse domínio. Na prática, essas duas coisas se dão de forma absolutamente imbricadas. O indivíduo com medo de perder o emprego, com medo de ser pego como incompetente porque não conhece a lógica daquela cultura, ele entra num processo de sofrimento. Esse medo vai fazer com que ele crie resistências à integração ali e vice-versa. Então, na prática, isso está imbricado. Mas, para fins analíticos, respeitando a proposta de Max Weber no capítulo 1 de Economia e Sociedade, é necessário separar esses dois domínios para que nós tenhamos objetos de análise claramente delimitados. Então, se nós pensarmos numa perspectiva antropológica, o ser humano produz e é produto da cultura. Essas culturas foram produzidas por seres humanos e os seres humanos são produto dela, no sentido de que nós somos brasileiros, nós somos produtos de uma cultura brasileira, mas a cultura não é nada além do produto que nós mesmos geramos numa interação ao longo do tempo. Então, quando Max Weber olha para a questão da sociologia e da antropologia que se desdobra a partir desses estudos mais focados na gramática simbólica, ele recomenda que nós façamos uma análise do domínio da cultura usando um artifício teórico e metodológico, que é a construção daquilo que ele denomina tipo ideal. O que é um tipo ideal para o Max Weber? É uma abstração teórica desse domínio da prática, onde essas coisas estão imbricadas. É a gente analisar a cultura como um fenômeno subjetivo, num sentido estritamente não psicológico do termo. Para que a gente possa ter um objeto de análise sociológica, nós precisamos desimbricar isso, não porque na prática esses sejam domínios separados, mas para isolar um objeto de análise que nós consigamos olhar com algum método. O problema na literatura de gestão é que esses dois domínios aparecem o tempo inteiro imbricados e, de muitas maneiras, muitos textos de gestão olham para esse aspecto, que seria exatamente aquilo que Max Weber diria que não é objeto de análise sociológica, como objeto privilegiado de análise. Então, as pessoas olham para o sofrimento humano, para as resistências, para o medo, para a ansiedade, para os conflitos de interesse que se dão dentro da organização e chamam esse domínio de cultura. Quando vocês olharem muitos dos papers sobre fusão e aquisição, vocês vão perceber que esses domínios estão imbricados. Então, o que acaba acontecendo é que a gente não tem um objeto de estudo claramente identificado. Então, se a gente não consegue analisar
a cultura com um certo distanciamento, numa perspectiva analítica e racional, nós não conseguimos reduzir o sofrimento que ocorre aqui. É possível fazer fusão e aquisição sem sofrimento? Sem dúvida que é. A questão é como a gente entende esses choques e como eles se dão e como nós conseguimos criar e modelar metodologias de integração que reduzam esse sofrimento. Por exemplo, se eu tenho claro qual é a cultura de um e qual é a cultura do outro, e eu tenho isso explicitado num diagnóstico claro, eu posso colocar as pessoas numa sala e dizer, olha, essa empresa tem essa cultura, essa empresa tem essa cultura. Qual deve ser a cultura aqui na frente, entendendo que cultura organizacional não é cultura étnica, ela é uma solução de integração interna para favorecer a adaptação externa. Agora que as empresas foram fundidas e são muito maiores, quais são as aprendizagens que nós podemos fazer juntos e qual é o nosso plano de médio e longo prazo para que a gente possa organizar as competências internas para atingir esse resultado de médio e longo prazo. Se fosse possível fazer isso, e não há nenhuma razão para que não seja, é possível fazer com que as pessoas cooperem para descobrir as melhores maneiras de produzir essa integração. Eu participei de workshops de integração, por exemplo, de várias empresas, mas vou pegar aqui um exemplo que foi relativamente simples. Foi quando Santander e Real fundiram e nós fizemos um trabalho de integração dentro da Altex Bank, que acabou sendo um spin-off da área de tecnologia do banco para prestar serviço para eles. O que nós fizemos nesses workshops de integração? Nós pegamos, por exemplo, as categorias Hofstede e nós pedimos para as pessoas dizerem, tá, como é que é a cultura do Santander e qual é a cultura do Real se nós olharmos para a metodologia do Hofstede? Eles chegaram a uma série de conclusões. Por exemplo, o Santander tinha mais distância de poder do que o Real, tinha mais foco no resultado, o Real tinha mais foco no processo, a cultura do Santander era mais masculina, do Real era mais feminina. A gente foi colocando isso num quadro. Você olhava para isso depois e dizia, então, essas duas empresas somadas vão estar competindo com quem? Se fez a lista dos maiores concorrentes e a gente pôde então discutir qual é a vantagem, quais são as vantagens competitivas que nós temos em relação a eles agora fundidos. As pessoas conseguiam ver as vantagens da marca. A marca Real tinha uma visão mais amena e aberta, por exemplo, para a terceira idade. Tinha uma série de programas, talento para a terceira idade, a ideia de sustentabilidade, que era valor para muitos clientes. Tá. Se a gente quer reter esse valor de marca, qual dessas duas culturas oferece soluções mais adequadas e quais mais ameaçam? E aí eles conseguiam fazer um deparo e dizer, olha, essa cultura tem essas vantagens, essa tem essas. Peraí, olha, é bacana, o Real tem mais foco no processo, o Santander tem mais foco no resultado. Mas muitas vezes o Banco Real é muito lento na tomada de decisão e muitas vezes o Santander é precipitado na forma como parte para resultado. Se a gente conseguisse construir uma solução que equilibrasse essas duas variáveis, talvez a gente conseguisse manter essa oferta diferenciada e com uma carinha sustentável, sem perder a velocidade, o time to market, a lucratividade e agressividade dos investimentos. Como nós podemos cooperar para aprender juntos para isso? Essa discussão foi uma discussão interessante e uma das coisas que a gente observava ao longo do debate é que as pessoas iam se empolgando com as possibilidades de aprendizagem conjunta e com as possibilidades daquele exercício. Eu não sei como é que isso se desdobrou no tempo, porque eu participei só dos programas de treinamento no comecinho, mas o que eu pude observar ali é que a possibilidade de fazer esse mapa e entender o outro e poder pensar junto uma forma de cooperar criava nesse primeiro momento uma forte predisposição à cooperação. Então, o gelo que estava ali no começo e a desconfiança, ao longo do tempo, ia se transformando em grupos integrados, fazendo brainstormings bastante interessantes. Então, é possível reduzir esse
processo de sofrimento se a gente aumenta a racionalidade do processo. E como é que eu aumento a racionalidade do processo? Tá? Qual é a minha promessa de entrega de valor da marca? Quais são os meus públicos-alvo? Como esses públicos-alvos interagem com a nossa empresa? Que soluções internas nós geramos para esses diferentes públicos? Como é que a gente protege essas soluções? Como é que a gente aprende com o outro a melhorar os nossos pontos fracos? Como é que a gente constrói uma solução mais competitiva, mais inteligente do que os nossos concorrentes, e com isso como é que a gente consegue aumentar proporcionalmente o nosso market share? Toda essa integração só é possível depois do segundo momento da sinergia já realizada, né? Depois do enxugamento, depois de toda... Isso tudo que você está falando é no segundo momento, não no primeiro momento do cheguei e vou fazer as devidas reduções. Então, gente, esse é que é um desafio para a gente pensar. Se fosse possível adiar a due diligence e a integração entre as culturas, você conseguiria adiar, evitar as perdas que acontecem na ponta. O problema é, depois de ter demitido um monte de gente, depois de ter rompido as relações de confiança, depois de ter perdido o talento e a predisposição à cooperação, você fazer esse tipo de coisa é colocar um band-aid numa fratura exposta, vamos combinar, né? O resultado que você consegue a posteriori é desproporcionalmente menor do que o resultado que você consegue a priori. Eu coloquei essas outras imagens aqui porque eu acho que as imagens ajudam a pensar que é a questão da relação entre sentido e sofrimento. Quando você olha os ritos de passagem indígena, muitos deles seriam momentos de tortura. Se eles são feitos sem a conivência do guerreiro, se eles são impostos por outro, sem uma percepção de sentido, eles são tortura. Eles vão gerar um trauma, eles não vão ser apagados da memória. Agora, se você faz isso como um rito de bravura, como um rito de passagem, a mesma dor física se transforma em força. Essa é uma questão curiosa para a gente pensar sobre o sofrimento. Se a gente olha para essa moça aqui, muito obviamente membro dos Yakuzais, você imagina que não foi tatuar o corpo inteiro dessa maneira, né? Se você bota uma pessoa e fura ela com agulhinha à exaustão, essa pessoa pode sair dali com um trauma incurável. No entanto, as pessoas fazem isso de boa vontade, e todo mundo que se tatua faz isso de boa vontade, faz querendo, aguenta aquela dor, porque o sentido de fazer aquilo é forte o suficiente para justificar aquela dor física. Essa é uma questão interessante quando a gente olha, por exemplo, a razão pela qual pessoas mergulham no rio Ganges, que a gente sabe que está contaminado, que a gente sabe que é um problema, as pessoas ainda assim mergulham esperando cura. Então, pessoas doentes se mergulham num rio contaminado esperando cura. É óbvio que há um sentido maior para tudo aquilo que faz com que esse comportamento se justifique. Se nós olharmos para a vida da Madre Teresa, né, uma vida de privação e trabalho árduo, que só se justifica pelo sentido que aquilo tem a mesma coisa, a prisão Mandela, né, que ele consegue transformar num significado maior para a vida. Aqui o filme Esparta, a morte do rei, quer dizer, se existe um sentido, eu posso inclusive achar que a minha morte vale a pena. Essas são questões que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Quando o sentido é forte o suficiente, as pessoas conseguem passar com bastante alegria por situações bastante complicadas. Essa foi uma coisa que a gente encontrou, por exemplo, dentro do BOPE. Ninguém consegue dizer que aquela rotina operacional ali é molezinha. No entanto, eles têm um volume de felicidade em realizar aquilo, porque o sentido da tarefa
é forte o suficiente para que eles passem por toda essa situação de um trabalho absurdamente pesado, absurdamente violento, sujeito a levar um tiro todo santo dia ao longo da rotina de trabalho, o sentido de fazer aquilo, esse entendimento do papel deles na libertação do cativo, a forma como eles entendem o trabalho deles, de modo geral, consegue transformar uma experiência que, como eles dizem, eu não posso reclamar de condições de trabalho, né? Eles dizem, porque se eu for reclamar de condição de trabalho, eu não faço nada. O uniforme pesa mais de 25 quilos, eles trabalham subindo favela e é o que eles dizem, eu não chego no trabalho pronto para tomar um cafezinho. Muitas vezes eu chego no trabalho pronto para levar bala na cara. Ainda assim, eles não saem dali por nada. O sentimento de que ali há uma missão interessante faz parte da qualidade da gestão de equipes de alto desempenho nessas unidades. Martin Luther King diz uma coisa aqui curiosa que eu coloquei aqui dentro. Ele é um outro líder, extremamente orientado por uma missão. E ele fala uma frase curiosa: para criar inimigos não é necessário declarar guerra, basta dizer o que pensa. Quando eu estou numa situação de fusão e aquisição, em que há forte desconfiança e uma pressão por trazer resultados de curto prazo, qualquer um que diga o que pensa ali em relação à retenção de intangíveis e na construção de uma lógica mais dialógica de produção de resultado pode ser o primeiro a dançar. Então, o que acontece é, se eu não posso dizer o que eu penso, aquele sofrimento não faz sentido. E isso é extremamente destrutivo para a motivação humana e para a capacidade humana de cooperar. Uma outra coisa que não dá para esquecer é que o ser humano tem uma necessidade muito grande de pertencimento. Quando eu estou dentro de uma organização, que eu sou esse outro considerado pior, menos capaz, da empresa que foi comprada, o sofrimento e a dificuldade que o ser humano tem de pertencer à nova organização é bastante grande. E eu queria contar aqui para vocês um pouquinho de um caso em que a identidade da organização pode ser uma barreira no processo de integração se a liderança não consegue fazer esse deparo e trazer as pessoas para junto. Por exemplo, tem uma empresa no Brasil que ganhou o Prêmio Nacional de Qualidade, que ganhou melhor empresa para se trabalhar, que foi benchmark e de melhores práticas de muitas maneiras. E eu estou falando aqui da Copesul, Complexo Petroquímico do Sul, ganhou uma série de prêmios por ter sido a melhor empresa para se trabalhar. Era uma empresa pública, era naquele modelo tripartite, com a Petroquisa e empresas privadas. Teve o processo de privatização. Essa empresa privatizou brilhantemente e foi gerando soluções e melhores práticas em sustentabilidade ambiental, e era uma empresa que as pessoas tinham muito orgulho daquele tipo de solução que elas tinham gerado. Foram objeto de programa da BBC sobre modelos de gestão sustentável, tinham uma série de soluções bastante interessantes. Trabalhavam fortemente com times de alto desempenho e tinham um orgulho enorme disso. E fora disso eram gaúchos, que têm orgulho do que faz independente do resultado, né? Então, brincadeira com os gaúchos, mas o gaúcho tem muito orgulho do que faz. Legal. Foram comprados pela Braskem. Você imagina gaúcho comprado por baiano. Historicamente, os gaúchos diziam que levavam o Brasil nas costas, que financiavam um Nordeste mais pobre. Tinha todo um discurso sobre a superioridade gaúcha e como os nordestinos, na verdade, precisam ser carregados. Você imagina, você com uma empresa vencedora, com uma solução reconhecida pela qualidade, é comprado pelo baiano, e um baiano
que não podia fazer uma integração de cultura legal, porque eles eram do grupo Odebrecht e é uma cultura multinacional, uma empresa gigante, e cujo sucesso é muito visto como tendo no coração a tecnologia empresarial Odebrecht. Então, se a gente para olhar a cultura Odebrecht, ela é fortíssima. Você tem uma quantidade enorme de livros publicados sobre a cultura Odebrecht. O fundador publica e escreve muito sobre isso. E a Odebrecht é uma empresa capaz de tomar decisões bastante difíceis para uma organização em nome da sua cultura. Tem uma história que eu ouvi, não me lembro agora a fonte, dizendo que o diretor financeiro fez um estudo na Odebrecht da economia que seria gerada se eles centralizassem todas as compras. Uma empresa de construção que trabalha em todos os estados do Brasil, no exterior, em outros países da América Latina, imagina a economia que geraria se fosse possível negociar com os fornecedores para fazer compras em escala. A economia era coisa na ordem de bilhão. Se levou essa alternativa para o fundador, e o fundador falou, essa economia eu não faço. Ela vai sair muito cara, porque essa economia é o fim do modelo empresarial Odebrecht. Eu não posso ter uma cultura de autonomia na ponta que fomenta o empreendedorismo dos meus funcionários e impedir que esse cara negocie para sua obra. Se eu tenho a centralização de todas as compras, eu não tenho mais a possibilidade de cada executivo ser líder e negociar e ser um empreendedor, ele vai estar absolutamente amarrado. Então, é um dos raros casos no Brasil em que você vê um fundador ou um líder empresarial recusando esse ganho de curto prazo em nome de uma cultura. Aqui aparece, gente, o maior desafio nas fusões quando nós olhamos para empresas de porte completamente diferente, que é o caso que o Marco trouxe. A Braskem, ela tinha um desafio aqui de garantir unidade interna. Fica inadministrável, eu tenho uma empresa inadministrável, se eu começo a aceitar que cada empresa tenha seus processos, sua cultura, seus valores, sua forma de operar, eu começo a ter dificuldades administrativas significativas. Como é que a gente pode fazer, num caso como esse, para garantir um mínimo de unidade na diversidade? Esse é um desafio que se coloca. Como é que eu garanto que eu consigo crescer de uma maneira ordenada e sustentável, respeitando as diferenças de cultura das empresas que eu adquiro? E você tem muitas empresas hoje no Brasil que crescem por aquisição. A Gerdau é uma delas, comprou usinas nos Estados Unidos, comprou na Europa, comprou na Turquia, se eu não me engano, Oriente Médio. As empresas brasileiras estão crescendo de muitas maneiras por aquisição. Como é que a gente garante unidade na diversidade? Porque é fácil criticar o comprador a partir do ponto de vista do comprado. Mas numa turma de mestrado executivo, de muitas formas, vocês podem estar no lugar do comprador. Como é que a gente vai garantir uma unidade para fazer com que uma instituição, uma organização gigante, consiga funcionar de forma razoavelmente ordenada? No caso da Gerdau, o que acaba acontecendo parte do segredo de sucesso estava na capacidade de agir de acordo com a inteligência local. Então, se você pega a história de fundação da empresa, a forma como a empresa comprou sua primeira unidade fora do Rio Grande do Sul, que foi em Pernambuco, o que acontece? Havia sempre aquela ideia de que eu preciso aprender com o local, que o local tem conhecimentos que são úteis. Agora, como é que você mantém esse tanto de flexibilidade se você precisa sincronizar a operação aí agora com dezenas ou centenas de empresas penduradas? Esse é um desafio que nós vamos ver
na maioria das multinacionais. E aí se encaixa o problema que a Márcia trouxe mais cedo. Tá, se eu sou uma multinacional alemã com operações no mundo todo, o quanto eu devo flexibilizar ou qual é o timing que eu devo colocar para que o adquirido de fato se integre à minha cultura de negócios? Como é que eu vou conseguir que o adquirido se integre à minha cultura de negócios quando o adquirido tem uma identidade cultural muito forte na sua organização e muito orgulho daquele que ele fazia? Então, ele não está disposto a abrir mão do orgulho que ele tinha com o modelo que ele tinha gerado. Esses são desafios que estão por trás aqui, porque, por um lado, o indivíduo quer pertencer. Por outro lado, esse pertencimento pode estar traindo uma identidade anterior e está traindo a maneira como aquele indivíduo enxerga como aquele negócio deve operar. Então, eu tenho esse tipo de sofrimento também, que é a questão desse dilema entre a necessidade de pertencer e o orgulho e a identidade organizacional que eu tinha anteriormente. Uma das alternativas para reduzir esse choque, de fato, volta para aquela questão da razão. É possível discutir com as pessoas e capacitar as pessoas para entender cultura organizacional não como um elemento de cultura no sentido étnico do termo, mas como uma solução de integração interna da organização para entregar o negócio da melhor maneira. E discutir como é que numa situação em que eu cresço muito, como é que eu faço para manter essa qualidade da integração interna e como é que eu faço de para. Uma das coisas que é possível fazer é usar um caso como esse para gerar um modelo compartilhado de aprendizado sobre como é que choques de cultura se dão, quais são as dificuldades da integração, porque se você coloca as pessoas pensando sobre isso de forma explícita e você coloca na mesa que isso são soluções de negócio e não questões de cultura étnica, você consegue ajudar as pessoas a sair de uma posição de maior sofrimento para uma posição mais racional e propositiva. Se a gente não consegue modelar esse processo de aprendizagem conjunta e não consegue apoiar as pessoas no processo de reflexão, as pessoas têm muita dificuldade de enxergar as causas do seu próprio sofrimento, que é a sua identificação com a cultura organizacional como se fosse uma cultura étnica. E a sua resistência como se fosse uma violência colonizador-colonizado, quando, de fato, as soluções de cultura organizacional deveriam ser soluções de coordenação informal e flexível. Como é que você ajuda as pessoas a entender isso e a cooperar, gerando melhores práticas de fusões e aquisições, como as pessoas podem ajudar a modelar e aprender com aquele experimento para pensar em experimentos futuros, porque isso vai aumentando o nível de racionalidade e reduzindo o processo de resistência. Essas são coisas que a gente pode mergulhar mais profundamente, porque a identidade ela é muito estruturante da personalidade humana, né? A identidade ela é fundamental para a gente ser quem nós somos. É possível fazer essa transição sem destruir essa identidade profissional do indivíduo. É ajudar esse profissional a ressignificar de muitas maneiras quem ele é. Olha, você é um profissional que está no mundo de empresas. O mundo de empresas está organizado com cultura organizacional. Você pode não se sentir membro necessariamente de uma tribo, mas um profissional do conhecimento que gerencia empresas que, por acaso, precisam fazer integrações. Você ajudar o indivíduo a se distanciar daquele objeto de sofrimento e olhar para isso numa perspectiva mais analítica. Um programa de capacitação pode ser também um programa de redução desse sofrimento. Nesse tipo de caso, por exemplo, não tinha como reduzir funcionário dramaticamente. Imagino que no caso da Márcia também não, porque você precisa ter as pessoas lá. Você não consegue fazer um processo de sinergia numa empresa industrial como você consegue fazer num banco
ou numa estrutura de investimento. Você tem um X número de válvulas que precisam ser abertos, de botões que precisam ser apertados, de produtos que precisam circular por ali, você não consegue reduzir. Então, nesse tipo de caso, você não tem o problema ou medo das demissões em massa. Ainda assim, é necessário fazer um trabalho para que o indivíduo consiga processar essa transição de membro de uma cultura para membro da outra, sem que ele ache que ele está traindo a sua identidade original ou que ele está sofrendo violência simbólica. Então, ajudar as pessoas a fazer um distanciamento maior em relação à cultura organizacional e olhar para a cultura organizacional como um fenômeno de gestão ajuda muito a aumentar a racionalidade nesses processos. Vem estudando um caso de uma empresa de distribuição elétrica de Campinas, que tem até se destacado também nas melhores empresas para trabalhar. E eu achei interessante o recurso que eles usaram, que assim, eles tinham essa questão de ser privatizados, eles foram privatizados recentemente, e foram comprados logo depois por um grupo espanhol. Então, assim, ao invés de ter a cultura privatizada, uma nova cultura que seria da empresa dominante espanhola que comprou, eles usaram um recurso que eu achei interessante, que foi criar a cultura do que eu quero ser. Né? Então, assim, aquilo que você falou, na terceira cultura que surge aí com esses elementos, o CEO conseguiu, de fato, uma autonomia, assim, de falar, não, peraí, deixa eu fazer aqui o que eu acho que seria a empresa que a gente quer construir e depois a gente vai se adequando para chegar no modelo que vocês esperam de negócio. Mas deixa eu tocar o negócio aqui, modelo Brasil. E foi uma coisa que deu muito certo, porque aí migrou aquela coisa da privatização, enfim, daquele ranço que acontece no processo de privatização e construiu, de fato, um lugar, um contexto capacitante no que as pessoas pudessem construir, agora eu quero ser isso, então, naquele modelo ideal. Eu acho que ajudou também a minimizar esse processo de fusão e aquisição que eles sofreram. Porque, de fato, gente, é muito desorientador se a gente não ajuda as pessoas a aumentar a consciência do que está acontecendo. A pior coisa que pode acontecer no processo de fusão e aquisição é a gente permitir que isso se dê. O indivíduo não consegue enxergar a estratégia, ele não consegue enxergar espaços de atuação. O sofrimento é enorme, eu não sei para que lado ir, eu não sei como é que eu coopero, eu não sei como é que eu me organizo. O sentimento de isolamento e solidão é muito grande e isso precisa, de fato, ser levado a sério se a gente quer capturar a inteligência do processo. Então, esse caso que a Valéria está contando é bacana, porque se você consegue juntar as pessoas e dizer, olha, essa cultura não é a nossa cultura, isso é uma cultura organizacional, é um fator de coordenação informal e flexível para garantir a capacidade de adaptação externa. Vamos olhar para isso com racionalidade máxima e ver como nós conseguimos construir essa solução de integração interna em relação ao desafio externo de quem a gente quer ser. A gente consegue, de muitas maneiras, trabalhar esse sofrimento, gerar esse acolhimento e aumentar esse grau de cooperação. Eu tenho observado exatamente isso que você disse. Se a gente consegue dar autonomia para o executivo, um executivo bem formado, capaz de liderar esse processo, a gente consegue evitar muito desse sofrimento. Né? E o que tem uma vantagem enorme de fazer isso para fazer a gestão do conhecimento, porque o que a gente vem percebendo cada vez mais é que as organizações estão migrando de um modelo hierárquico para um modelo um pouco mais em rede. Mas elas não vão deixar de ser hierarquias e virar redes. Né? Na realidade, o que a gente tem observado é que as organizações estão migrando para uma configuração bastante similar a essa, em que eu tenho na alta administração o presidente e o conselho cada vez trabalhando mais juntos, com a ideia de como é que a gente faz sentido desse mundo complexo e imprevisível e como é que a gente cria estratégias robustas o suficiente para cooperar. Não dá mais para um único ser humano dar conta de toda essa complexidade. Esse grupo é apoiado por executivos sêniores, que de fato participam de fóruns e debates e aprendem de forma
conjunta em grupos menores, com equipes de alto desempenho internamente, mas trocam e estão continuamente olhando para as experiências de outras empresas, de outros negócios. A base da organização, teoricamente, trabalha melhor com esse nível de autonomia. Quer dizer, eu posso capturar informação de fora, trazer para o meu grupo, para ver como é que eu gero soluções mais adequadas para implantar a estratégia que está me sendo passada, com celeridade e com maior inteligência. Então, eu acho que a organização do futuro não vai ser organização em rede, ela vai ser um híbrido. Ela vai ser um híbrido porque o híbrido melhor captura valor dessas duas estratégias, quer dizer, se a gente olha, a organização em rede não tem as virtudes da hierarquia, que é a capacidade de organização, planejamento e foco. Isso aqui é fundamental para você poder fazer grandes obras, para você poder oferecer serviços de qualidade no mundo como um todo. No entanto, a hierarquia ela tem muito dessas desvantagens. Ela tem uma excessiva fragmentação da visão, ela tem uma burocratização que é necessária para que eu possa ter milhares de pessoas cooperando dentro de uma estrutura, e isso gera um certo desempoderamento para a base. Se a gente consegue, na realidade, se aproveitar um pouco da virtude das redes, que é a liberdade, a flexibilidade, a possibilidade de participação, a gente consegue equilibrar esses modelos, evitando aqui as fraquezas da rede, que é o caos, a falta de coordenação e os excessos de informação. As organizações que conseguem, de fato, gerar soluções mais inteligentes, elas estão hoje conseguindo criar esse balanço entre hierarquia e rede. E aí a cultura é, de fato, o mecanismo de coordenação que vai garantir esse foco. Se eu não consigo ter mecanismos informais de coordenação, eu não consigo sair da hierarquia. E aí eu vou ter esse tipo de problema aqui, que vai fazer com que eu perca velocidade e vantagem competitiva. Então, se a gente consegue pensar numa fusão, uma modelagem que permita que as pessoas cooperem com mais liberdade, a gente consegue resolver muitos dos desafios que a gente enxerga hoje, que é aquela coisa de ter um indivíduo vindo top-down, impondo soluções que muitas vezes não se ajustam para a minha organização e ele sequer sabe que não se ajusta. Né? Se eu consigo mesclar esses híbridos, e mesclar esses híbridos permitindo uma comunicação ascendente e descendente, a gente vai construindo a inteligência organizacional necessária para competir em cenários complexos e imprevisíveis. Quando a gente olha, então, para as fusões e aquisições, eu gostaria de colocar aqui, esse slide é um resumo da literatura. A gente olhando para eles, a gente vê o seguinte, tem os autores que discutem os desafios de garantir a performance financeira, quais são os fatores estratégicos que estão por trás de determinadas alternativas, e como é que eu capturo sinergia o mais rápido possível, e quais são os fatores estratégicos que vão viabilizar a melhor performance financeira. Olhando para a estratégia, é que vai se decidir sobre que tipo de integração eu devo gerar. Se eu devo permitir maior autonomia do adquirente ou se eu devo trabalhar com maior controle. O que a gente percebe é que as empresas brasileiras, de modo geral, optam por maior controle, né? E tentam impor ou exportar o nosso modelo de gestão. As empresas que trabalham com autonomia são mais aquelas que pensam no soft touch e tentam capturar o resultado, dando autonomia para os locais agirem. O que eu tenho percebido nos casos que eu tenho observado é que não tem resposta certa ou melhor e pior. Eu tenho visto soluções ruins com ambas as abordagens. Porque o soft touch também não consegue resolver o problema da assimetria de informação entre matriz e filial e muitas vezes coloca a meta que a matriz tem muita dificuldade de atingir e a filial tem muita dificuldade de atingir e a matriz não consegue dar o suporte necessário para um crescimento sustentável na base.
Muitos estudos em fusões e aquisições olham para os fatores humanos numa abordagem muito da psicologia, olham para as questões subjetivas, para o sofrimento, para as percepções negativas e para os sentimentos de incerteza que elas geram. Então, tem um volume muito grande de estudos sobre fusões e aquisições a partir dessa perspectiva, e os que olham para os aspectos de cultura. Uma característica dos estudos de fusão e aquisição que olham para choque de cultura é que eles carecem ou padecem da ausência de análises qualitativas mais robustas e estruturadas que permitam fazer planos de ação com maior racionalidade. Então, esse aqui é o ponto de maior fraqueza nesses estudos e é o que dificulta que, de fato, se enderecem alternativas para os processos de choque de cultura que a gente observa hoje. Na realidade, o que acontece é que é necessário pensar a integração num processo de fusão e aquisição como a interação entre esses três domínios. Os modelos organizacionais e a estratégia, a gestão de pessoas e do capital intelectual e a cultura organizacional e gestão da mudança precisam ser pensados de uma forma sistêmica. Eles precisam ser olhados de uma maneira integrada para a gente conseguir garantir que a rentabilidade não seja comprometida pelos problemas de coordenação interna e pela entropia dos processos decisórios que a fusão acaba gerando. Faz sentido isso para vocês, gente? E a maior dificuldade, de fato, hoje, em termos de liderança nesses processos, é encontrar executivos que tenham uma visão equilibrada de como integrar esses três domínios para garantir a rentabilidade futura. Essa é uma questão interessante. Quando a Valéria aponta o caso que ela está estudando, quer dizer, é um executivo que chega e diz, olha, eu te entrego esse resultado no médio e no longo prazo, mas me dá autonomia para criar uma integração dos modelos organizacionais, da gestão de pessoas e da cultura, para que eu consiga fazer isso de maneira sustentável. Tem algumas experiências no mundo, né, sendo feitas dessa forma, mas não é isso que a gente observa no grosso das operações. Uma questão importante, quando a gente vai pensar no desafio do respeito às pessoas, num processo de fusão e aquisição, é que a exímia execução de qualquer atividade, ela, de muitas maneiras, numa empresa, conhecimento intensivo que demanda inteligência, não é a execução como o superior deseja. Essa que é uma questão interessante. Por que o comando e controle dificilmente funcionam numa fusão ou numa aquisição? Porque se eu sou um grupo de balé e eu estou comprando uma escola de yoga, eu tenho que permitir que a excelência técnica daqui se desvele sem impor o modelo original. Essa questão é que cria uma complexidade gigantesca nos processos de fusão e aquisição. O que acontece? A disciplina das organizações que aprendem, ela não é a mesma da disciplina das organizações hierárquicas. A organização hierárquica, ela pensa disciplina para garantir que todo mundo faça exatamente aquilo que foi mandado. Quando a disciplina das organizações que aprendem depende da capacidade de cada indivíduo desvelar o seu potencial em modo contínuo. Então, a excelência vem do executante, da disciplina que o executante tem de se aprimorar continuamente, aprimorar a técnica daquilo que ele está executando. Isso a gente não consegue fazer de cima para baixo. Por incrível que pareça, se vocês perguntassem que metodologia eu uso, uma metodologiazinha boba como essa, de gestão de equipes de alto desempenho, é capaz de resolver esse problema se a gente usar isso de modo contínuo no tempo.
ajudar as equipes a terem a consciência do problema e da oportunidade que se coloca. Ajudar as pessoas a coletar e analisar os dados necessários para entender e modelar formas de ação. Ajudar as equipes, ou permitir que as equipes façam um planejamento das ações que vão permitir que se colete o máximo de resultado nesse esforço. E que as pessoas consigam levantar os recursos pessoais e dizer isso eu consigo fazer, isso eu consigo fazer. Porque o maior desafio no modelo de gestão de competências é você saber das competências e dos desejos dos indivíduos que estão fora do teu modelo. Então, o que acontece? A gente fala muito hoje em fazer modelo de gestão de competências. Teoricamente, isso permitiria que a gente fizesse gestão da diversidade, não é isso? Um é bom nisso, outro é bom naquilo, outro é bom naquilo. Mas a gente não faz isso. A gente pega o modelo de gestão de competência e a gente transforma numa forminha de empada. Aí a gente pega seres humanos absolutamente plurais, complexos e diversos e a gente tenta aumentar nossa capacidade de gerar solução para cenários complexos e imprevisíveis, reduzindo a complexidade interna. Você quer botar todo mundo na mesma régua. Quando a gente permite que as pessoas aportem seus recursos pessoais, a gente acaba conseguindo fazer uma gestão da diversidade muito mais rica. E a gente acaba conseguindo entregar soluções com um maior grau de inteligência interna. E é impressionante quando a gente permite que as pessoas digam o que elas podem fazer, as competências que aparecem na mesa. E que a gente desconhece quando a gente está olhando para o mapeamento de competência que é feito para garantir que as competências mínimas estejam presentes. Essa é uma questão curiosa. O mapeamento de competências e o diagnóstico de competências, ele deveria servir de feedback para desenvolvimento de pessoas e para a empresa ter certeza de que a força de trabalho tem as competências mínimas necessárias para operar ali dentro. Mas a gente pega aquilo que teoricamente seria o básico e a gente transforma aquilo na totalidade das informações sobre as pessoas. E aí a gente tem um problema gigante com a gestão da diversidade das inteligências, porque tudo aquilo que o modelo não capta, a gente não consegue usar. Quando a gente vai trabalhando problemas complexos com uma dinâmica mais participativa, a gente vai descobrir que as pessoas chamam para si responsabilidades que elas não chamariam se o modelo fosse top-down. Né? Porque uma coisa é eu dizer que eu consigo fazer bem uma tarefa. Eu estou na minha zona de conforto, estou aportando uma competência que eu tenho confiança de usar. Outra coisa é o meu chefe me delegando uma função que pode, por acaso, não cair na minha zona de competência e pode ser um ponto fraco meu. Eu vou ter medo de executar aquilo e não vou executar tão eximiamente. Se o grupo consegue fazer o levantamento dos recursos pessoais para resolver os problemas, a gente consegue fazer a melhor distribuição de responsabilidades e tarefas. As pessoas vão trabalhar naquilo que elas consideram seus pontos mais fortes, para aí poder fazer a implementação das ações, a avaliação de resultados e trabalhar com isso em modo contínuo. Isso capturaria o máximo de inteligência do conjunto. Na realidade, isso aqui é inspirado no modelo de gestão de equipes de alto desempenho do Lencioni, que pode ser aplicado para o CCQ japonês, são diferentes modelagens, mais ou menos da mesma coisa. E eu coloquei aqui porque ela é um tipo de ferramenta que muitos modelos de gestão já colocam, né? Você pode fazer um ciclo PDCA rodar dessa forma. O problema aqui é fazer isso com consciência de problemas e oportunidades de cultura dos intangíveis que não são tão fortemente mensuráveis e modeláveis, né? Que são os problemas que normalmente ficam fora do radar do PDCA ou dos CCQs. Voltando aqui, então, se eu boto esse modelinho para rodar, eu consigo fazer com que todas essas funções da comunicação funcionem de forma integrada. A função integrativa, obter uma certa dose sobre um sistema de valores, quer dizer,
precisamos cooperar de maneira integrada, quais são os valores que estão em pauta, o que é que nos permite orquestrar um processo decisório para entregar o melhor resultado para o cliente. O sistema de comunicação trata a função informativa, organiza a cognição sobre certos assuntos, como é que a gente pode pensar junto, quais são as informações pertinentes, o que está na mesa. Aciona a função política, nos ajuda a criar parcerias, alianças, resolver conflitos e disputas, ao mesmo tempo que, de certa maneira, impõe uma visão de realidade, uma certa ideologia. É claro, tem uma lógica que deve reger isso, que é uma lógica de resultado, não tem como não ser. Uma função organizativa, ajuda a obter consenso sobre como agir de forma coordenada e coloca em ação aqueles aspectos mais positivos do poder que nós discutimos antes. Então, uma questão muito curiosa é um modelo mais participativo como esse coloca em ação todos os aspectos mais positivos do poder e reduz os aspectos negativos. Então, isso aqui seria uma ferramenta para, de fato, trabalhar a coordenação horizontal, chegando a consensos mais estruturados que faria com que o grupo trabalhasse com menor grau de resistência. Voltando aqui para uma questão. Entendendo, gente, que existe sempre uma economia política dos direitos comunicativos em qualquer sociedade e em qualquer relação humana. E que se nós não soubermos que isso existe e não gerenciarmos, nós podemos prejudicar todo o exercício. O que é essa questão de economia política dos direitos comunicativos? Em qualquer sociedade humana, em qualquer grupo humano, tem gente com maior direito de falar e outros com maior obrigação de ouvir. Né? Essas pessoas que têm maior direito de falar, elas podem produzir assédio moral e violência simbólica de forma não verbal. Imagina que isso aqui é uma equipe, a gente está numa mesa de reunião, eu sou o chefe. A Mariela fala, eu escuto, eu respondo educadamente, eu problematizo. A Angélica fala, eu escuto, problematizo. A Valéria fala, eu finjo que não ouvi, passo para o próximo. Eu faço isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª vez, a Valéria vai ter certeza que ela não é um membro igual no grupo, que o chefe não gosta dela, que ela está em desvantagem ali dentro, que os saberes dela não são respeitados. Ela vai começar a minar o esforço de uma maneira, muitas vezes até inconsciente. E você vai acabar destruindo aquela pessoa subjetivamente. Então, fazer a gestão dos direitos comunicativos é parte constitutiva da excelência com a qual essa comunicação é gerida. Se a gente consegue fazer isso, a gente vai ressaltando aqueles aspectos positivos de criar coalizões estruturadas com foco em resultados coletivos. Entendendo que a comunicação não é só verbal. Toda comunicação verbal comunica também não verbalmente. Todos os atos humanos são atos comunicativos e toda ação humana é uma ação simbólica. Então, o que acontece na hora que a gente está fazendo esse processo comunicativo de integração? O que eu não boto em pauta fala. As minhas omissões falam. Por que eu estou colocando isso em pauta e por que eu não estou colocando isso em pauta? Esse é um fator crítico da percepção de confiabilidade e transparência. Aquilo que eu omito e que eu não coloco na agenda comunica muitas vezes mais do que o que eu coloco. E as pessoas leem isso. Por que isso foi omitido? Por que o peso está nessa questão? Por que a opinião da Valéria não está sendo escutada? Por que a opinião da Mariela está sendo ressaltada? A observação dessa economia política e dessas ausências comunica de uma maneira bastante mais contundente do que a comunicação verbal. A comunicação verbal, o que eu digo, comunica também não verbalmente. Eu estou aqui falando de cultura em fusões e aquisições e vocês já chegaram a uma série de conclusões a meu respeito que eu não falei. Não é isso? Na realidade, tudo aquilo que eu estou dizendo está transmitindo para vocês
uma percepção de qual é a minha visão de mundo, qual é a minha ideologia, o que é valor para mim, o que não é valor para mim. E isso vai aumentar ou reduzir a minha legitimidade para recomendar coisas para vocês. Leituras, textos, exercícios e coisas do gênero. A comunicação não verbal e a cultura material têm o poder de confirmar ou desmentir a comunicação verbal. Essa é uma outra questão interessante. Então, quando eu olho para a cultura numa perspectiva semiótica, de compatibilização semiótica, eu posso perceber que há sequências de Fibonacci aqui. Quer dizer que se eu consigo construir essa coisa dentro de um modelo integrado, eu consigo expandir de maneira coerente. Se eu não faço isso, eu vou expandindo de maneira fragmentada. O que acontece aqui? Por exemplo, não adianta uma empresa dizer eu promovo a equidade de gêneros, eu sou a favor da igualdade de homens e mulheres e se quer ter banheiro feminino. Não é verdade? Eu sou uma empresa que aceita a diversidade e só ter homens brancos no comando. Quando a gente começa a olhar para essas questões, a gente começa a perceber, de muitas maneiras, que a observação da realidade empírica fala sobre a cultura. A cultura material fala muito sobre a cultura, a não ser que eu tenha um plano de ação expresso para resolver alguns problemas. Por exemplo, eu posso dizer, olha, essa aqui é uma empresa de engenharia, ao longo dos anos homens estudavam engenharia, então nos cargos de comando, os melhores que foram aparecendo são homens. Eu entendo que a entrada das mulheres no mercado de trabalho nesse tipo de atividade, ela ainda é minoritária, tem mais homens estudando engenharia ainda hoje, se a gente olha para os dados do MEC, mas nós vamos endereçar essa questão tentando resolver o problema da discriminação. Eu consigo, endereçando verbalmente, criando um discurso transparente, reduzir a percepção negativa de um dado concreto da realidade. Agora, se a gente se omite, o dado concreto da cultura material e dos fatos observáveis vai falar mais alto, de qualquer forma. Bom, essas são questões que envolvem disciplina do gestor. A capacidade de trabalhar adequadamente em fusões e aquisições demanda, antes de qualquer coisa, disciplina para lidar com os fatores humanos. E aqui a gente está falando de disciplina de novo, como a disciplina na arte, no esporte ou na religião, que é a capacidade do ser humano entender onde estão seus pontos fracos, qual é a sua missão, que campeonato que eu estou jogando, e aumentando a capacidade de entregar de forma competente soluções dentro desse cenário. Então, quando nós olhamos para a complexidade de fusões e aquisições, e nós olhamos para o desafio de gerir esses processos, a disciplina de olhar para isso com um certo distanciamento, pensar de uma maneira estruturada, entender os fatores humanos que estão ali por trás e criar planos de ação consistentes, acabam sendo fundamental. Faz sentido para vocês isso? Marco e Márcia, que vocês que passaram por fusões, isso para vocês faz sentido? Muito sentido. Termos práticos, muito sentido. Diversas situações foram ajustadas dessa forma, na prática. O que nos impede muitas vezes de ter sucesso em fusões e aquisições? É o foco excessivo no retorno financeiro de curto prazo. É aquela pressão para mostrar que no teu processo de integração você foi capaz de fazer sinergias que aumentam o seu resultado financeiro imediato. Quando você coloca, então, um sistema de incentivos para os gestores atrelado à capacidade de capturar valor dessas sinergias no curto prazo, você destrói a sua possibilidade de captura de valor no médio e no longo. No nosso caso, como eu coloquei na primeira abordagem, não foi exatamente isso. Foi o contrário disso. Foi um foco, um excesso muito grande em processos e controles, se chocando com o não entendimento e não absorção da competência individual de cada um.
Tanto que eu esqueci de dar essa informação que eu acho bem relevante. Das 500 pessoas ligadas à CLT na empresa e ficaram em torno de 180, das 320 que saíram em 3 anos, por conta própria, decisão própria, eu diria que foi 85% dos casos. 85% dos casos. Portanto, não foi uma questão financeira, não foi uma questão de resultados de curto prazo, pressão em função disso. Foram outras variáveis que influenciaram. Alguma outra questão, gente, que vocês gostariam de colocar ou apontar? Eu comentei uns 5 ou 6 slides atrás, eu fiquei meio intrigado porque faz parte da minha dissertação. Quando você falou no triângulo, tinha cultura no canto inferior direito da figura, você havia colocado uma frase que me deixou meio intrigado, ainda mais que era uma expectativa minha com relação a concretizar uma ação relacionada à cultura, que isso é um problema dessa linha de... Eu não sei se eu entendi muito bem o que você falou naquele momento. Você falou que uma dificuldade aqui seria endereçar uma ação clara e concreta, além de mapear os problemas relacionados. Ou seja, eu não consigo entender muito bem isso. Então, na realidade, quando as pessoas fazem análise de cultura em fusões e aquisições, tem uma dificuldade muito grande, eu não vi casos concretos, fazer um levantamento robusto das duas culturas e transformar isso em dados explícitos, claros, e criar um depara. Tá, essa cultura está aqui, essa está aqui, o tipo de solução interna que a gente precisa para essa estratégia é dessa ordem, como é que a gente coopera para chegar lá. Você não encontra na literatura um depara organizado com base em análises consistentes das culturas das duas empresas que permitam que os funcionários enxerguem as diferenças e façam planos de ação para gerar essa convergência. Você vê isso em processo industrial, você vê isso em processo financeiro, fazer o depara, mas na questão da cultura vira uma grande caixa preta e um nível de axiologia e subjetividade gigante ali, e isso dificulta que se faça um processo de integração ordenada. Não que não existe um referencial teórico para a ação, assim que a prática que se pratica não busca referenciais teóricos, é isso? Então, na realidade existe o referencial teórico, mas não existe o reconhecimento da importância de fazer isso com a complexidade adequada. Então, o processo é super simplificado com soluções de prateleira, né? Métodos quant aplicados muito rapidamente, que dificulta que você olhe para essas duas culturas como todos complexos e pense como eu ajudo dois todos complexos a se integrarem com maior inteligência. Quando você trata a cultura como valores e crenças, então, ferrou, porque o depara não existe. Você cria um problema aqui de como é que você gera essa integração por falta de dado concreto para pensar. Então, se eu trato cultura como valores e crenças e eu tento fazer esse depara, vai faltar material empírico, vai faltar clareza de como esses todos se organizam internamente para poder, de fato, criar soluções de integração. As análises tendem a ser muito superficiais. E isso faz com que as pessoas tenham que avançar, como a Márcia falou, em integrar sem ter entendido todos os ajustes que precisam ser feitos para ter uma integração de fato robusta na ponta. Então, gente, para concluir, eu gostaria de colocar aqui essa imagem que eu acho bastante inspiradora. Essa é uma imagem de uma orquestra sinfônica que nos ajuda a pensar a excelência em grandes conjuntos. Como é que a gente planeja a excelência em grandes conjuntos? De muitas maneiras, é a construção de uma comunidade lutando continuamente pela excelência, onde cada indivíduo importa, né? Se uma pessoa desafina numa orquestra sinfônica, a qualidade do conjunto é prejudicada. No entanto, quando eu tenho uma orquestra sinfônica de excelência, todo mundo que está ali dentro sente a necessidade de se aprimorar continuamente, mas faz isso com método, porque essa divisão de papéis, funções e responsabilidades está clara.
A excelência em grandes conjuntos é construída como um contexto, onde a excelência do indivíduo aumenta do conjunto e a do conjunto promove a dos indivíduos. E o papel da liderança e do gestor é orquestrar esse contexto onde essas interações ocorrem. E está claro que resultados excelentes só se constroem por meio de pessoas excelentes, que executam o seu trabalho de maneira complementar e interdependente. Isso aqui é a primeira coisa que a gente esquece nas organizações, que o resultado excelente depende de muitas maneiras da gente permitir que as pessoas trabalhem com excelência máxima. E aí, se a gente fosse pensar, tá, qual é o caminho? Como o ser humano não é capaz de conhecer a verdade, a gente vê isso o tempo inteiro, né? Eu não sei o suficiente sobre a cultura do outro, eu não sei nem sobre a minha de muitas maneiras, o ser humano é muito opaco para si mesmo nessas questões. Nós não somos capazes de criar uma ética necessariamente melhor do que a outra. Nesse sentido, e aí pensando aqui com Habermas, a essência da ética pode ser definida como um princípio de dialogicidade, onde ético é o próprio exercício do diálogo. Porque o que acontece? Numa cultura não é ética, por exemplo, e a outra antiética, ou vice-versa, são todos integrados de maneiras singulares, onde o conjunto de decisões de natureza prático-morais, que são essas de qual é o mal menor que a gente tem que tomar o dia todo, acaba construindo um determinado conjunto organizado. Na hora que a gente vai interagir, a gente tem que permitir que as pessoas conheçam os trade-offs relevantes, conheçam o que está em questão e discutam quais são as decisões de natureza prático-morais melhores. E a decisão de natureza prático-moral, ela nem sempre é idêntica à ética. Na maioria das vezes ela não é. Ela é uma decisão do mal menor. A ética é a do ideal, né, teórico abstrato, que está no domínio da razão, e a decisão de natureza prático-moral é o que eu consigo fazer dentro do conjunto de restrições que de fato eu tenho. Né? Por exemplo, hoje quando a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa, tá, temos que preservar o meio ambiente, temos que zelar pelo futuro do planeta, mas se eu levo isso no limite, eu não posso nem ter filho, porque o aumento demográfico aumenta a pressão. Nem comer vaca. E nem comer vaca, né? Se eu tiver um bebê, eu aumento o volume de fralda, o volume de esgoto, o aumento de demanda por alimento, que vai fazer com que as fronteiras agrícolas tenham que se expandir sobre as florestas. Então, no limite, se eu quiser ser 100% ético, eu estou paralisado para ação, embora a ética exista, porque o conflito é da natureza de tudo aquilo que é humano. Então, eu entendo que eu preciso preservar o meio ambiente, que é ético fazer isso, mas no limite eu não consigo viver. Então, se eu quero ter filho, eu tenho que pensar, tá, a vida humana também é importante para o planeta e para um futuro sustentável. Já que eu quero ter filho, como é que eu mitigo o dano que eu estou causando para o meio ambiente? Como é que eu evito aumentar o lixo urbano? Como é que eu reciclo melhor? Como é que eu evito que o fato do ser humano querer viver com conforto destrua o meio ambiente? Como é que a gente pode, dialogando, chegar lá? Entendendo que a ação ética, de muitas maneiras, ela combate o mal. A ideia é muito essa, né? E o faz por meio do combate ao caos. O caos, ele é extremamente destrutivo, porque ele faz essa guerra de todos contra todos. Para que a ética exista, eu preciso ter uma mediação inteligente. E a mediação inteligente se dá por meio do diálogo. Se a gente faz isso, a gente cria as bases para cooperação e confiança. Se a gente não faz, o que acaba acontecendo? É antiético o indivíduo não cooperar numa fusão, se ao cooperar ele está destruindo o próprio cargo? Eu crio esse tipo de entrave de natureza prático-moral, que acaba dificultando a construção da confiança e da cooperação. Então, o princípio da dialogicidade com maior racionalidade é o que permitiria que fusões e aquisições ocorressem com menores perdas econômicas. E a dificuldade está justamente
em lideranças empresariais que consigam encontrar espaços de atuação adequados para fazer isso. Essa é a questão que a gente fica aqui. É por isso que é importante ter mestrado, para vocês poderem pesquisar e descobrir a saída, porque a saída não está dada. Eu queria deixar para vocês a reflexão a ser construída sobre os problemas que eu trouxe hoje nessa aula, quer dizer, que os autores trouxeram, eu só estou aqui de muitas maneiras apresentando, e vocês pensarem nisso em relação à discussão de poder, para vocês fazerem a seguinte reflexão: o que é, nesse sentido, ser líder e agir baseado em valores? E que tipo de exercício de poder, que mecanismos de consenso e coerção podemos criar para nos superar nesse tipo de desafio? É um desafio que se coloca hoje para a maior parte das empresas, né? Se a gente olha para o movimento que está acontecendo no mundo, fusões e aquisições ocorrerão ainda mais no futuro. Como é que a gente cria um pensamento organizacional adequado para que a gente possa enfrentar esses desafios com menor sofrimento e menor desperdício econômico e de potencial humano? Essa é muito a questão que está por trás dos desafios de fusões e aquisições. E no mestrado executivo é um lugar justamente para pensar sobre isso, fazer as teses, endereçar essas questões. Há muito a ser construído aqui de conhecimento sobre esse assunto.